Uma entrevista técnica pode ser vista simplesmente como uma conversa entre você e alguém da empresa. É importante a gente perceber que esse tipo de entrevista é um bom momento tanto para a empresa te conhecer, mas como para você conhecer a empresa também. A maior parte das perguntas que são feitas durante essa entrevista dizem muito sobre o momento atual da empresa. Por exemplo, alguns meses atrás eu fiz entrevista para uma empresa da Alemanha que abriu o escritório aqui em Lisboa. Eles começaram a me perguntar bastante sobre testes e sobre CI, sobre integração contínua. E só existe dois motivos para a empresa estar me perguntando insistentemente sobre isso. Ou ela não tem nenhum teste, ela não tem isso implementado e ela precisa começar a colocar essa cultura dentro da empresa, então é isso que ela está buscando no profissional. Ou ela já tem essa cultura e ela precisa garantir que a cultura vai ser mantida. A chance de ser a primeira opção é bem maior. Por isso, eu já vou deixar aqui um primeiro dever de casa para você antes de você ir para essa entrevista técnica. Eu vou dar alguns durante o vídeo. Mas o primeiro dever de casa é: vai para a vaga, se você tiver uma descrição da vaga, e provavelmente você tem, você pode pedir para o recrutador, se isso não tiver público, dá uma olhada, dá uma estudada na descrição da vaga, porque ali você vai ver os requisitos. Esses requisitos têm uma alta chance desses assuntos serem abordados durante a entrevista técnica. Um outro dever de casa para você, antes de você ir para uma entrevista técnica, é você entender, talvez você já saiba, quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos como um profissional. O que você é realmente bom ou boa e o que você precisa melhorar na sua carreira. Você precisa saber que tipo de tecnologia, metodologia, ferramenta, linguagem, qualquer coisa. O que você realmente domina ou o que você tem mais conhecimento sobre. Eu, por exemplo, sou bom em testes automatizados, em servidor de CI, eu sou bom em mover domínios, mover partes de sistemas de um monolito para um microserviço, eu sou bom em API REST. Então, esses tópicos são tópicos que, quando a pessoa começa a tocar neles, eu já fico mais confortável durante a entrevista, porque eu sei que eu consigo ter uma conversa profunda sobre esses assuntos. Então, você precisa entender quais são os assuntos que você mais domina e que você gostaria que eles fossem abordados durante a entrevista. Por que eu acho importante que você reconheça essas suas virtudes? Porque é bem provável, né, e a gente viu isso até na mock interview, isso pode se repetir na entrevista técnica, que as pessoas te perguntem um caso positivo da sua carreira. Nesse momento, talvez você possa usar essa sua bagagem, esses seus tópicos que você domina e trazer algum exemplo, né? Porque se você é bom nessa coisa, quer dizer que você teve muita experiência nela. Então traz um exemplo de sucesso em alguns desses tópicos. Isso pode acabar desbloqueando uma nova conversa. Isso pode acabar fazendo com que você guie a entrevista. E isso é um ponto muito importante. Se você conseguir fazer com que a entrevista você guie ela, você guie os tópicos, perfeito. A partir do momento que você diz: eu lembro de um projeto que teve muito sucesso na minha última empresa porque eu ajudei o time, eu guiei o time na implementação de testes end-to-end com Cypress. Isso já contou o caso de sucesso, contou um pouco da sua experiência e talvez atice um pouco da curiosidade do entrevistador e ele vai acabar te perguntando mais coisas sobre isso, sobre esse mundo. E como é uma coisa que você domina, ótimo. Assim como no ponto positivo, também é importante lembrar de algum ponto negativo e até mesmo tópicos que você quer melhorar. Tem muitas empresas que querem perceber se o profissional tem uma percepção do mercado e quão defasado ele mesmo está. O que eu não sei? É importante, né? Existem níveis de aprendizado. O primeiro aprendizado é quando a gente não sabe. O primeiro nível de aprendizado é quando a gente não sabe o que não sabe. Mas um passo seguinte é: eu reconheço as minhas fraquezas e eu já sei várias coisas que eu não conheço e eu preciso melhorar. Então é importante que você entenda esse lugar. O que você precisa melhorar? No meu caso, o que eu preciso melhorar e o que eu quero melhorar, e eu diria numa entrevista, é que eu entendo muito sobre desenvolvimento de software, mas a partir do momento do deploy, dali para frente, eu tenho um universo de coisas que eu gostaria de melhorar e eu estou estudando para. Então eu sei criar uma imagem do Docker, colocar essa imagem para rodar,
mas a partir do momento que eu tenho que gerenciar isso, talvez no Kubernetes, falar mais sobre infra, eu não entendo mais. Então tentar expor isso de uma forma positiva e mostrar que você está tentando evoluir nesse ponto. Claro que eu dei só um exemplo, você precisa encontrar os seus, mas é importante entender os seus pontos negativos e até tentar ligar eles com alguma fraqueza que você teve ou algum não sucesso que você teve na carreira. Também, como a gente viu na mock interview, é bem comum que alguém te pergunte isso. Um caso, alguma coisa, algum evento que aconteceu em empresas passadas que o projeto não foi um sucesso e principalmente o que você faria de diferente. Um último dever de casa e eu faço isso sempre, você precisa ter uma lista de perguntas que você vai fazer para a empresa ou para o avaliador. Você está aplicando para uma empresa e no seu caso você ainda está querendo mudar de vida. Provavelmente você tem muitas perguntas, né? Você vai passar boa parte da sua vida trabalhando com esse grupo de pessoas. O que você precisa saber sobre como é trabalhar nessa empresa? Monta uma listinha, não precisa ser muitas, ou até se você tiver muitas perguntas, façam as perguntas, mas é importante fazer perguntas. É estranho chegar no final de uma entrevista de 1 hora e aí quando chegar um momento de você, eles passarem a palavra para você fazer perguntas, você não tem nenhuma pergunta sobre a empresa. É realmente estranho. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer é a seguinte: por favor, você pode me dizer como é o processo de deploy da empresa ou do seu time, do time que eu vou trabalhar? Ou até tentar fazer essa pergunta de uma outra forma. Como que é o processo de trabalho, desde o momento que um ticket é criado, no Jira, por exemplo, até o momento que esse trabalho chega em produção? A pessoa vai precisar de um tempo para me responder essa resposta. Essa resposta é bem complexa, mas ela me dá uma visão geral de como é trabalhar na empresa, como vai ser o meu dia a dia com as tarefas. Existem múltiplas opções, não existe resposta certa para essa pergunta, mas ela me dá uma boa ideia de como a empresa está organizada. Por exemplo, se o profissional me responder que o fluxo de deploy basicamente é o desenvolvedor, a desenvolvedora faz merge na branch principal e aí depois a cada 2, 3 semanas um outro departamento ou outra pessoa vai pegar em todos esses merges, vai pegar nessa branch e aí fazer deploy, isso me diz uma coisa, sobre a empresa. Isso me diz que a empresa talvez seja orientada a eu faço o meu trabalho até tal ponto, outra pessoa pega nesse trabalho e leva até tal ponto. Agora, se o profissional me responder que depois do merge para a branch principal, já corre uma pipeline de CI que faz um build, que cria uma imagem do Docker e isso automaticamente vai para a produção e manda um alerta no canal, isso me diz outra coisa. Isso me diz uma maturidade maior do time em confiar num código que está indo direto para a produção, que as pessoas têm mais autonomia no trabalho, não existe essa coisa de departamento. Você constrói, você entrega, você cuida da entrega do software. Então, não existem respostas erradas, né? Existe esse modelo, existem vários outros modelos, mas isso me dá uma ideia de, ok, essa empresa trabalha com esse modelo, mas eu me interesso mais por esse, ou vice-versa. Então, tentar encontrar perguntas que te dê alguma informação valiosa sobre a empresa. Outra pergunta que eu gosto de fazer é: qual o tamanho da equipe que eu vou trabalhar? Se isso já está definido, ou até mesmo se não tiver definido, qual o tamanho do time de tecnologia em geral, ou qual o tamanho da média, né, se for squad, por exemplo. Por quê? Eu já trabalhei em empresas bem pequenas, já trabalhei em empresas que o time de tecnologia inteira dessa startup era 5 pessoas. E quando você está numa empresa inteira de 5 pessoas de tecnologia, quando uma tira férias, a pressão aumenta muito nas outras pessoas. Então, na minha opinião, né, isso é a minha vivência. Isso não quer dizer que ela é a verdade absoluta. Mas, para mim, é importante trabalhar num time onde, ok, eu tenho 3 back-ends, eu vou ser um quarto, ou eu vou ser um terceiro, eu tenho 2 front-ends, eu tenho um time, eu tenho uma estrutura que funciona ali nessa equipe. Se eu tirar férias, ninguém vai me ligar. Ou se eu tiver um dia de folga, ninguém vai me ligar, porque não tem gente suficiente para lidar com a demanda de trabalho nesse time. Então, basicamente, como que eu cheguei nessas respostas? Eu cheguei nessas respostas pensando tudo que eu já passei antes,
tudo que já aconteceu de não legal em empresas passadas e eu tentei transformar isso em perguntas não ofensivas, né? Eu não vou virar e perguntar: vocês ligam para as pessoas no fim de semana? Ou as pessoas trabalham no fim de semana? Esse tipo de pergunta é muito ofensiva. Então, tentei transformar essas perguntas em perguntas que me dão as respostas, mas por outro caminho. Como um último detalhe sobre entrevistas técnicas, como aqui em Portugal existem muitas consultorias, existe uma chance, se você estiver participando de um processo ou for participar de um processo de uma consultoria, existe uma chance de você fazer todo o processo da consultoria, passar, assinar o contrato, mas depois a consultoria pode não ter ainda um cliente e você fica um tempo parado. Durante esse tempo parado, você vai receber o seu salário, esse é o padrão, normalmente, mas quando aparecer um cliente, você vai ter que ir nesse cliente fazer entrevista de novo, ou fazer entrevista remoto para o cliente de novo. Provavelmente vai ser só uma fase, mas isso pode acontecer.